las naciones. Recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. Pois, como sempre, temos um tema precioso, um tema que enriquece, e me alegro que hajam me dado esse tema nessa noite. Sim, assim que vamos começar. O tema é a mente. Diga, a mente. A mente. A mente temos dito que a mente, atente um segundinho aqui, não procure a Bíblia. Temos dito que a mente não é um membro do corpo físico. Portanto, se você morre a carne, mas a mente não morre. A mente é eterna. Por isso foi que Paulo uma vez disse: conheço um homem em Cristo, não sei se fora do corpo ou no corpo, que escutou coisas maravilhosas, inefáveis, que não se podem dizer aos homens. Quer dizer que se ele estava fora do corpo, a mente foi com ele ao paraíso e o corpo o deixou. Quer dizer que tua mente é teu espírito. A mente é teu espírito. E aí é onde está o reino de Deus. Na mente, onde está o reino de Deus. Assim que vamos buscar a Romanos 7:25 para estabelecer o verso do Evangelho, para ver se estamos em linha com o pacto e nos respalda o Evangelho. Temos falado disso no passado, brevemente, mas como vamos de glória em glória, voltamos a tocar no tema. Em Romanos 7:25, quando o tiverem todos, então dizemos Abba Pai. Não dizemos aleluia, porque o pacto mudou, verdade? Aleluia é para a carne. Para a mente é Abba Pai. Que diz papai, porque já não estamos órfãos. Dizer aleluia é um órfão, diz aleluia. Um órfão diz aleluia, porque está órfão. Davi estava órfão, verdade que ele dizia: meu coração clama, Senhor, estou aflito, vem a mim. Ele sempre estava clamando, porque ele estava aleluia, ou seja, ele estava em necessidade. Aleluia é uma expressão de pessoas necessitadas. Mas, como já chegou o nosso Pai e nos adotou e nos gerou e nos revelou a palavra, dizer aleluia agora é insultar a Deus. Portanto, trate de não usar essa palavra. Eu recomendo isso ao meu amigo que me vê pela internet. O que eu estou dizendo tem muita revelação. Ainda que você não me entenda agora, mas não cante tampouco aleluia. Olha, a mim, eu gostava muito antes do aleluia de Handel. Aleluia. Verdade, lembra disso? Muito bonito. Já não gosto. Nem canto. Agora é Abba Pai. Abba Pai. Agora sim que tem que mudar. Bom, então, diz o verso 25, essa é uma conclusão que o apóstolo Paulo fala. Diz: graças dou a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Com a carne, a lei do pecado. Quer dizer que a tua mente, com a mente, tu podes servir a Deus. Mas, se tu envolves teu corpo em qualquer observância, se tu usas tua carne, pois tua carne, ainda que serve à lei de Moisés, por consequência à lei do pecado, ainda que já o pecado tenha sido tirado, mas servirias à lei do pecado, porque no capítulo 8 do verso 7, veja o que diz da carne. Porquanto os desígnios da carne
são inimizade contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Quando diz que aqueles que vivem segundo a carne, não é os que estão se embriagando ou que fazem coisas más. Viver conforme a carne é tratar de que a carne cumpra uns requisitos religiosos. Então, se você cumpre jejuns, abstinências, duro trato do corpo, pois então isso não agrada a Deus, porque os desígnios de tua carne, você pode se fincar aí, são desígnios da carne, você pode se fincar aí. Isso não agrada a Deus. Aqui você tem que se cravar na mente, porque tudo está na mente agora. Você não tem que orar com o joelho, nem com as mãos, isso é carne. Isso são desígnios que já não se sujeitam. Se sujeitavam antes, porque o pacto da carne era assim. A lei de Moisés era assim. Mas agora, depois que Cristo ressuscitou, então já tudo é eternamente, está na mente. Aí servir a Deus como lhe agrada, sem fazer nada, sem sofrer muito, sem se esforçar muito. E sabes que a mente tem a capacidade de orar em todo o tempo? Paulo disse, orai sem cessar. Há igrejas que oram nas quartas-feiras, outras nas sextas-feiras. Há cristãos que oram meia hora por dia e 1 hora todo dia. Mas isso é muito pouco, porque aí cessa. Se ora 1 hora diária, vai ficar 23 horas sem orar. E Paulo disse que tem que orar sem cessar. Orando em todo o tempo. Pois isso é fácil. Ah, mas orar todo o tempo? Sim, porque é com a mente. E orar é um rudimento. Em si, tirar tempo para orar, já nesse ministério, isso é um rudimento. Tirar o tempo para orar. Outros dizem, a oração é a chave do reino dos céus. Uma mãe que ora, uma família que ora, sempre está unida. Isso são rudimentos que não estão supostos a orar um pouquinho. Você sempre deve estar orando, em todo o tempo. Quando você educa a mente e acomoda a revelação paulina à sua mente, pois então você ora, dirigindo, tomando banho. Em todo o tempo você está orando, porque orar significa confessar. Sim, orar é ter o conhecimento aqui e passar a boca. Cri, pelo qual falei. É bem fácil orar nesse ministério. Você sabe que há pessoas abençoadas que não nos compreendem, os amamos e entendemos que não vão nos compreender. Que eles pensam, nessa igreja não oram. Por quê? Às vezes tem pessoas que chegaram recentemente, que vêm de outra igreja, onde o pastor fazia muita ênfase na oração, e então nos perguntam, aqui vocês não têm culto de oração? E que é um culto de oração? No sistema, um culto de oração é um culto de pedir, de pedidores, gente pedindo, ajuda-me nisso, Senhor. E olha, ajuda a vovó, ajuda a tia, e começa as petições assim. Quem tem uma coisa para orar? Ora para meu tio que tem catarro. É melhor ensinar a palavra a ele para que ele mesmo aprenda a orar por ele. Nós não temos que orar assim. Nós não oramos, nós oramos em todo o tempo. Nós nos levantamos pela manhã e dizemos, tudo está bem. Me declaro são, me declaro no pacto. Já está orado por todo dia, imagina. Antes havia essas preocupações. Eu mesmo, quando comecei neste pacto, eu dizia, Pai, eu já não oro. E depois eu mesmo me corrigi e disse, eu estou sempre orando. A palavra está sempre na minha boca. Sempre estou em conhecimento. E assim eu me respondia para poder responder aos que vinham. Para dizer, aqui não há culto de oração. Se você é um culto de oração, para que você necessita de oração? Você ora em todo o tempo. Verdade que sim? Estamos abençoados. Então, a mente é o campo que Deus quer alcançar. Quando Deus pega a tua mente, aí tu decides se levantar-se tribulado pela manhã. Aí tu decides se vai te levantar contente. Aí tu decides, bem, veja, eu mesmo. Paulo disse, eu mesmo. Já Deus nem se mete, resolve tu. Se já te iluminei a mente, já saquei o deusado, já destapei que és um Deus. Já essa brincadeirinha de porta-te bem, papai, eu vou orar agora, isso acabou. Isso é para crianças. Por isso é que diz, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante aonde? Aí onde estamos nós, a perfeição. Então,
pois a mente é um campo que Deus anda buscando por todas as partes do mundo, buscando a mente das pessoas, porque se agarra a mente, então o reino de Deus se ativa na mente do crente. Vamos ver outro verso da Bíblia. Vamos buscar em Efésios capítulo 1, que é o propósito deste ministério, em alcançar vidas. Quando você compartilha a palavra com alguém que você quer alcançar. No verso 15 diz: por esta causa também eu, havendo ouvido de vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que ele vos chamou, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Veja, Paulo escreve a esta igreja e diz: olha, eu tenho ouvido que vocês se entregaram a Jesus, eu ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus, mas agora eu oro para que se ilumine o vosso entendimento, porque vocês são cristãos apagados. Assim eras tu antes de vir a este ministério, era um cristão sem luz. Tu eras uma lanterna sem pilha. E tinhas nome de lanterna, mas não iluminavas. Esse ministério se dedica a iluminar os olhos do entendimento. Paulo fala como se o entendimento tivesse olhos. Até que os olhos do entendimento não sejam iluminados, tu pensas que isso é falso. Por exemplo, muitos crentes que não foram iluminados e pensam que nós somos em falsidade. Eles juram que estão na verdade. Eles pensam que nós estamos num falso evangelho e eles num verdadeiro evangelho. Eles não sabem que eles estão no evangelho da circuncisão, que é falso para eles. Mas é que não estão iluminados. Se os olhos não estão iluminados, a mente não pode funcionar. O ministério nosso, ele se encarrega de ensinar as pessoas a pensar. Pela primeira vez você começa a pensar. Sabe como Paulo chamava os crentes que não estavam iluminados? O homem animal não entende as coisas do Espírito. E se você era como um animal, por isso eras um religioso como um animal. O homem animal não entende as coisas do Espírito, porque para eles são loucura. Ou seja, que tem que iluminar os animais que estão nas igrejas. Não vamos chamá-los assim, não. Isso é uma piada e talvez um pouquinho pesada, me perdoe. Os que estão me ouvindo pela internet, eu não chamei animais. Digo, eu não quis. Paulo é que diz o homem animal. Não entende as coisas do Espírito. O que Paulo está dizendo como homem que não tem os olhos iluminados é como um animal. Não há remédio. Sim. Mas veja, Paulo falou a esta igreja, que é a igreja que está em Éfeso. E então Paulo disse: olha, eu oro para que os olhos do entendimento sejam iluminados, porque senão a mente está estancada. A mente não se usa o corpo. Ao usar o corpo, serve a lei do pecado. E o corpo aqui não se pode usar. Porque os desígnios da carne não se sujeitam a este pacto. O evangelho esteve escondido, porque o evangelho é quem põe as pessoas a pensar. Sim, a tua mente estava trancada. E então a tua mente obrava animalmente. E vivia pela lei, por jejuns, pelo que fazias. Esse raciocínio te dizia: há que fazer isso, há que fazer aquilo, senão papai Deus me castigue, papai Deus, e te perde, voa ao inferno e o diabo está guiando. Essas mentiras que nos mentiram por tantos anos. Porque só quando o evangelho chega, essa é a encomenda que me deram. Ativar. Sim, a mim o que me deram foi o sentir, a mente de Cristo. A ti não te deram a mente de Cristo, foi a mim. Eu sou o único que tem a mente de Cristo.
Para então eu te ativo a mente de Cristo em ti. E então, de momento, tu começas a entender esta revelação. Porque eu não a tinha ativada, eu era outro animal. Eu estava na igreja também. Em forma de animal, ou seja, eu não sabia. Utilizava os desígnios de minha carne para servir a Deus, imagine. E isso que não se sujeita à lei de Deus, eu empenhado nisso. Empenhado em sacrifícios, quando isso não se sujeita à lei de Deus. Porque ninguém sabia isso. Até que um dia Deus entrou em minha mente para ativar em mim. Então eu gero a ti. Por isso é que eu sou teu papai. Eu sou teu pai no Evangelho. Por isso Paulo dizia, ainda que vocês tenham muitos mestres, eu sou o único pai de vocês. E veja que Jesus nos dias de sua carne dizia, a ninguém chameis pai nesta terra. A ninguém. Não podiam chamar pai a ninguém. Mas sem dúvida, quando apareceu Paulo, o Consolador, esse sim vocês podem chamar de Paulo, porque esse sim gera. Mas Paulo não pôde gerar muito, porque o abandonaram, tinha muitos problemas com os judeus. Sem dúvida, eu consegui gerar para que as pessoas usem a mente. Diga a mente. A mente é teu espírito. Por isso é que tu vais de glória em glória, quanto mais tu enriqueces a mente, pois mais a mente se te ativa e começas a governar com a mente. Imagine, com a mente você consegue tudo, tão fácil que é. Pensar, Deus quer que pensemos, porque este reino de Deus é na mente. E é onde está o reino de Deus. Veja, vamos buscar em Lucas um detalhe bem importante. Lucas. Por que é que há que iluminar os olhos do entendimento? Vamos ao livro histórico de Lucas, capítulo 10, verso 9. Diz, e curai aos enfermos que haja nela, e dizer-lhes, chegou a vós o reino de Deus. Veja, Jesus Cristo diz, chegou o reino de Deus a vós. Isso foi o que Deus fez, fazer chegar. E então, depois que ressuscita, então, esse reino, Paulo pregava. Vamos ver em Atos, capítulo 20, verso 25. 20 e 25 dos Atos. E agora, eis aqui, eu sei que nenhum de todos vós, entre os quais eu passei pregando o reino de Deus, verá novamente meu rosto. Veja, Paulo pregava o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é na mente. Por isso é que servimos a Deus com a mente. E na mente se manifesta o reino de Deus. Você sabe que tem pessoas que dizem, irmão, se você se porta mal, não vais entrar no reino de Deus. É que o reino de Deus é aqui embaixo. Eles pensam que o reino de Deus está lá em cima. Lá em cima o que há é o paraíso. Mas o reino de Deus é na terra. Por isso Paulo pregava o reino de Deus entre vós. Eu gostaria que papai Deus me levasse a seu reino. Pois venha ao ministério crescendo em graça e eu te levo ao reino de Deus. Já nós entramos no reino de Deus. Você está no reino de Deus. Paulo pregava o reino de Deus. Pastor, e qual é o reino de Deus? Use a mente. Você usa a mente e ela se ativa em você. Agora veja esse detalhe, porque isso é importante. Isto lança a luz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Veja o que diz o verso 6. 6:6. Senão que o irmão briga com o irmão em juízo, e isto ante os incrédulos. Vamos ao 9:6. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os que se deitam com varões, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maledicentes, nem os caloteiros herdarão o reino de Deus. E isto éreis alguns de vós, mas já fostes lavados, já fostes santificados, já fostes justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus.
Então, este verso parece que apresenta que você não pode perder a salvação. Porque diz aqui, olha, você não deve fazer isso, mas se voltem a fazer isso, não vão entrar no reino. Certamente, se você se passa bêbado o dia inteiro e bebe pela manhã, que reino você vai estar se a mente está cheia de álcool? Olha, estamos falando que o reino que Paulo pregava era um reino para os crentes. Então o reino de Deus está em tua mente. Pois então imagina que você passa aí adulterando, flertando, você não está herdando o reino. Porque a ideia é que você reine em vida, mas vivendo uma vida desordenada não se pode reinar em vida. Há momentos em que você pode não ter herdado, você está no ministério, em que o coxo se sai do caminho. Como que esse dia você não está herdando. 2, 3 semaninhas e alguns até por mês desaparecem. E aí saem do reino. Mas então começam a estranhar como é que já a mente foi ativada. Eles mesmos começam a dizer, bom, isso aqui está mal, eu não posso seguir assim, porque não estás herdando o reino. Se te cumpre que não estás herdando, porque isso é injusto que tu vivas assim. Digo, que um passarinho passe e te jogue aí umas palhinhas, ou 2 ou 3 palhinhas na cabeça, isso é normal que aconteça, mas que te forme um ninho, e que bote uns ovinhos aí, isso é perseverar na debilidade. Débeis somos todos, mas a ideia é que tu compreendas que tu não podes viver um estilo de vida mau. A ti te acontecem coisas más e a mim, a todos, porque temos carne. Tu não vês que os desígnios da carne não se sujeitam? E a mim não me interessa o que aconteceu contigo, porque isso você que sabe. Tu és o único que deve saber o que aconteceu contigo. Essas igrejas sempre estão, irmãos, confessai uns aos outros vossas faltas. Irmão, olha, eu quero confessar que este irmão me cai mal. Imagine como é que vai dizer isso, depois o irmão fica no prejuízo, você envenena, a mente é um terreno muito perigoso. Então tu tens que ter a mente, olha, bem varridinha, bem limpinha, olha, passar o aspirador de vez em quando nela, manter os teus pensamentos os melhores possíveis, porque com a mente é que com a mente tu te rejuvenesces, com a mente tu decides dar um sorriso em vez de uma tribulação, com a mente tu esqueces, vou esquecer negativo, já está a ponto. Com a mente é que tu serves a Deus, uma mente limpinha, ativada, aí tu alcanças ver mais negócios, alcanças mais vendas. É a mente, tu não vês que a mente é ativada, mas se a tens, tu sabes, se a tens cheia de pó, de teias de aranha e coisas, e por isso é que tens uma vida má, porque tudo que sai da mente, por isso começas a falar e isso entra no mundo espírito. As palavras saem no mundo e começam a correr essas palavras. Por isso é que tens que aprender a reinar em vida. Porque reinar em vida é um processo de aprender a falar pouco, falar corretamente e viver um estilo de vida que agrada a Deus. Que os anjos veem isso aí. Que organizada esta pessoa. Veja, com a mente tu aprendes a comer. Com a mente tu aprendes tudo. Com a mente tu fazes maravilhas, porque é daí que está o reino de Deus, é onde Deus funciona. Uma mente desordenada é uma mente que sempre está falando lixo e falando coisas, você sabe? Veja, sempre brincando, fazendo brincadeira o dia todo, um relaxamento, um relaxo total, e fica sempre com de nada. Essa pessoa não vai para lado nenhum. Isso são palavras neutras. É como um carro neutro que não vai para lado nenhum. São palavras que ficam melhor até fazendo dano. Diga, a mente. Vamos buscar em Efésios capítulo 4. Verso 23. Diz, e renovai-vos no espírito de quê? Hello? Estamos aí todos? E renovai-vos no espírito de quê? Por que Paulo disse renovai-vos? Porque não diz criar. Criar uma nova mente. Não, é a que tu tens, que se deteriorou ao vestir-te de carne, você esqueceu quem você era.
Então você tem que renovar, isso é renovar, meu trabalho, renovar a tua mente. E isso é o que eu vivo fazendo, renovando minha mente por anos, e isso não acaba, porque a renovação é um trabalho longo. Você tem visto um edifício desses que às vezes reflete a nossa cultura por centenas e milhares de anos e que tem que já está meio judiadinho, está meio quebradinha a pintura, a vista do edifício, e então o governo tem um fundo para restaurar o edifício. O edifício está aí, mas está danificadinho, está judiadinho, tem que consertar as colunas, e isso leva anos, porque tem que trabalhar com o que já está, isso é renovar. Por isso, quando diz renovai-vos no espírito de vossa mente, é como quem diz, limpa a tua casa, limpa a mente, mete-lhe coisas de maior valor. Vai se te renovando a mente. E a mente também se danifica. Quando alguém decide, muitas vezes, tirar a sua própria vida, isso aí... Então veja o que diz o verso 22. Depois que te fala anteriormente, fala, quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem que está viciado conforme aos desejos enganosos. Veja, desejos enganosos significa que são enganos, não são verdades. Isso, olha, veja bem, ele te fala, te mente, te deprime, te leva à destruição, porque são desejos que vêm contra ti. E isso o corpo viciado tem. Isso aconteceu quando você era jovenzinha, quando você era jovenzinho, você teve umas experiências ruins, você teve rechaço de teus pais, de tua mãe, de um ser querido, então tua carga é essa, isso leva anos aí fazendo danos em você e te deforma a tua personalidade. E não triunfas no trabalho, não triunfas em coisa nenhuma, porque te traz esse complexo que vem contra ti, então tem que te despojar. Como despojar-te? Isso tu fazes renovando-te no espírito da mente. Desejos enganosos. Veja como diz o outro verso, 24. E vestivos do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Pelo que, desprezando a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que não passe 24 horas com essa ira aí em cima de você, porque a mente é frágil. Você não deve ter essas coisas que vêm. Há muito silêncio aqui nesta noite. Hã? Isso é bom. É um silêncio celestiais. São pensantes, silêncios pensantes, verdade que sim? Sim, porque estamos renovando, verdade? Há que fazer um cortinho com calma aí, para não danificar a estrutura, pois se dá uma marretada aí, o prédio pode cair no chão, tem que fazer novo, e não pode se fazer novo, tem que renovar. E aí há trabalho de detalhes, ou seja, há um trabalhinho aí de certas pessoas que você não pode ir muito rápido contra elas. Há abençoados que vão vir aqui, olha as coisas, estou tanto tempo que levo aqui, não acaba isso nunca. Não, calma, que pode dar um estilhaço. Há pessoas que têm que vir e já tem um montão de coisas que tem que manifestar-se. Quando você vê alguém aqui que estava lá por fora assim umas coisas, fazendo alguma coisa, tapa os teus olhos, não olha para ela, que ela está num processo de limpeza. Então ela mesma depois vai se cansar disso, depois muda e diz, oh, que bom que ninguém me viu. Já até viram, mas você viu, mas como você estava assim, você cobre. Você nunca deve pôr, em nome da sinceridade, olha, eu estava fazendo isso. Não, calma. Pega leve, porque aqui cada qual vai pegar um pouquinho por aí. Diz que o coxo não se sai do caminho, assim que esse é um ministério de coxos. Todos temos uma muletinha que temos que levar. Se tirar a muletinha, o coxo cai. Caiu o coxo. Eu sempre
Eu sempre gosto de dar muitas oportunidades às pessoas para que ela seja capacitada, não sei. Ser paciente, não? Sempre, já é um costume meu. E os que estão ao meu redor podem falar, já era para ter... Não. Porque tem pessoas que necessitam mais tempo que outras. Não há como você avançar, há outros que chegam já avançados. Tem gente que chega à igreja, tem uns atributos tão belos, pessoas tão educadas, mas vem outros que vêm, você sabe, assim, vem danificadinhos e você dá assim, pegam assim, vão aí por aí, estão dizendo, olha, bota mais. E então, pois, por isso é que tem que polir a mente, uma mente polida, sai um proceder dessa pessoa tremendo. Vamos a Romanos 12, diz o verso 1, assim que, irmãos, vos rogo, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional, ou seja, que esse é o normal. Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação, diga renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual é a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Imagine, que trabalhinho tem aí. Não vos conformeis a este século, quer dizer que este século, onde você estuda na universidade, onde você tem uma profissão, mas neste século há coisinhas que você não se deve conformar a elas. Há coisas que você não pode se conformar. Tu estás nele, tens que usar a sabedoria como para se defender por aí com esse mundo, mas neste século não é o correto, porque você se turba. Você tem que aprender a viver neste século. E a melhor forma de viver neste século é se renovas a mente. Se renovas o espírito de tua mente, que é o terreno onde Deus trabalha. Então, a razão é que você tem que renovar a mente é porque podes cair em má consciência. A má consciência destrói, uma consciência má destrói a pessoa. É de alguém que, por causa do falso evangelho que nos pregaram, Pedro, que existem as prisões, a pobreza, porque as pessoas nascem se sentindo culpadas e não sabem que isso começa na mente, uma mente cheia de culpabilidade. Então, eles pensam que, passando a estar se arrependendo no altar, Senhor, perdoa-me, que isso vai limpar a mente deles. Ou entrando num confessionário, você se lembra onde está lá o padre? Porque na quinta-feira eu fiz isso, na sexta eu fiz isso, sábado eu fiz isso, então já caístes em dívida, porque então agora tem que confessar toda semana ou todos os meses. E sempre aparecem mais, mas essa não é a forma de tu limpares a mente. Por isso é que os povos vivem cheios de culpabilidade. Imagine, uma mulher com 2 filhos, o esposo o abandonou, e esses 2 filhos não se batizaram, então quando ligaram para a mulher diz, olha rapaz, você não batizou essas 2 crianças, e se morrem vão para o limbo. E então entra em mais culpabilidade. Veja que essas crianças não fizeram primeira comunhão. Como eu nunca fiz, eu nunca pude aprender isso. Eu aprendi a bailita, brincava, me fazia o sinal da cruz, tomava água benta e, olha, fazia de tudo o que fazia a igreja onde eu ia, mas quando minha mãe me dizia, você tem que se preparar para que tomes a comunhão, e eu tinha algo que eu não podia fazer aquilo. Isso de carretilha sempre aí, por consequência eu andava em culpabilidade. E então eu me vi mal por não fazer isso, eu me via mal. E assim é que as crianças, desde pequena, começam a se sentir culpadas, e então não tem forma de aliviar suas mentes. Graças a Deus que agora você pega a criança desde pequena e diz, abençoado, anjo escolhido, tudo está bem, anjos contigo, e o menininho, olha, vai se levantando com uma mente limpa. Essa é a nova raça que nós estamos levantando. Digo, centro educativo crescendo em graça, pega as crianças e os criam diferente, e saem sem complexo, sem nada.
Olha, não tem medo de nada, porque dizem que estão abençoados. Você disse para eles que eles vão reinar em vida, que o rapaz cresceu diferente. E mais, teus filhos, já quando tenho de 10, 12 anos, eles dão um baile em você porque você está contaminado. Ele não, ele começou desde pequeno. Há muitas coisas que as pessoas se assustam com o nosso ministério. E se assustam porque é que estão cheios de teia de aranha. Estão contaminados por não entender. Olha, falar de Pedro, apóstolo, ele andou por cima da água, de momento ele diz quem é verdadeiramente, você diz, aqui é que eu não vou. Eu estou de acordo com isso, mas com Pedro, olha, o famoso Pedro, esse era o homem mais mau que existiu, porque eles não sabiam, eu descobri pouco a pouco. E agora nós dizemos ao mundo que esse homem enganou por 2000 anos. Por isso chamam ele de grande iníquo, porque ele enganou o mundo inteiro com essa religião. E olha que dali saiu falsidades, milagres, que a Virgem do Poço, que a Virgem de Cuba, que o outro santo tem, que o Rosário Novena, que se primeira comunhão e segunda, e chefe, vai, olha, capaz, que isso, que aquilo, que o Rosário, daí saíam os enganos, o mundo. Isso destruiu o mundo. Todas essas mentiras da Igreja Romana Católica, isso destruiu o mundo. Pedro foi o primeiro Papa. O homem mais mau da terra foi Pedro. Com uma mente renovada eu posso falar assim. O que está tendo agora comigo mesmo não está renovado. Depois de Pedro veio outro Papa. Todos são iguaizinhos a Pedro. O papado de Roma, isso é falso. E isso tem que ser destruído. Isso tem que ser. E você sabe como isso se destrói? Isso se destrói com o resplendor de sua vinda. Diz que o resplendor de sua vinda, e esta é a vinda, ou seja, esse ministério é o resplendor de sua vinda. Isso é como se ele estivesse aqui, está resplandecendo através da minha boca. Então, o resplendor de sua vinda destruirá, matará ao iníquo, com o espírito de sua boca e o ensinamento, o espírito. Isso pouco a pouco vai desaparecendo. Enquanto você vai se renovando, o mundo inteiro vai se renovando, pois a mentira vai desaparecendo e o sol da justiça vai se manifestando. Diz, o sol vai iluminando nossos corações. Efésios capítulo 1, e com esse verso terminamos. Este é um trabalho que leva anos. No verso 13 e 14. Diz, nele também vós, tendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. O Evangelho, só o Evangelho. Desde que Paulo apareceu, só o Evangelho pode selar-te, iluminar-te a mente para você poder servir a Deus. Até que Paulo não aparecesse, ninguém poderia servir a Deus. As pessoas serviam a Deus vagamente. Então Paulo era o que iluminava. O Evangelho de vossa salvação, que ele pregava, era como um colateral, ou seja, esse Evangelho é a garantia de que um dia teu corpo será transformado. Esse Evangelho é a garantia de que um dia teu corpo será transformado. Até a possessão adquirida, diz. E então o que acontece? Que Paulo o mataram em Roma e acabou o trabalho de iluminação e voltou. As mentes ficaram opacadas. Ninguém pensava. E há 14 anos, quando começou o ministério, as mentes começaram a se iluminar novamente. E hoje eu estou iluminando e você está iluminado. E tu estás no reino de Deus. E estás reinando em vida.
Temos um verso mais do Evangelho, Romanos, por favor. Romanos capítulo 5, verso 17. Diz, pois se pela transgressão de um só reinou a morte, isso é um reino, verdade? Reinou a morte, muito mais reinarão em vida, porque o reino dos céus é em vida. Hello? E é aqui na terra, o reino dos céus não está por lá nos lugares celestiais. Ou no céu, perdão. No céu é lugares celestiais, aqui abaixo na terra. Pois diz, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Bem-vindo ao reino de Deus. Abençoado com toda a bênção. Eu recebo que os olhos do seu entendimento são iluminados. Recebo que aí há irmãos iluminados no seu entendimento e aceitando que esta é a verdade do Evangelho.